Olá, bom dia. Vocês me ouvem? Coloca aqui no chat se vocês estão ouvindo. Olá. Eu acho que sim, estamos ouvindo. Conseguem ouvir? Sim, já Sim. recebemos alguns Ok. joinhas. Ah, ok. Então tá bom. Gente, bom dia. Meu nome é Simone, eu sou do marketing, e vou apoiar a Priscila aqui durante a condução do webinar. Deixa eu só. A Priscila é a nossa gerente de desenvolvimento de aplicações para a linha da RAC. Ela é formada em tecnologia de processos químicos e responsável técnica na Exis. Possui mais de 7 anos de experiência, então é uma profissional super bem gabaritada. Então, é, vocês vão ter hoje a condução do webinar, né, através da Priscila. E a agenda de hoje, né, nós vamos falar, né, o que são boas práticas de laboratório para os espectros, a amostra representativa para análise química, a importância da limpeza adequada da vidraria e seu impacto nos resultados, os métodos de pré-tratamento de amostras, digestão, filtração, acidificação, destilação, verificação de espectro, ferramentas espectrais, RAC, para construção de curvas de calibração e uso de padrões ou materiais de referência, e perguntas e respostas no final, né, as dúvidas que eventualmente vocês tiverem, vocês podem colocar aqui no chat e no final a gente vai abrir, né, para tirar dúvidas, né, para responder aí vocês. Priscila, é com você agora, tá bom? Obrigada, Simone. Bom dia, pessoal. Imagina. Prazer estar aqui com vocês, né? Agradeço já de prontidão aí a presença de vocês, tá? Por vocês estarem aqui, dedicando um tempinho aí para a gente conversar, né? Sobre um tema tão importante no dia a dia do laboratório, né? Que são as boas práticas, das análises. Ok? Então, como a Simone disse, qualquer dúvida que vocês forem tendo, podem informar no chat, que aí ao final a gente vai conversando, né? Eu vou esclarecendo as dúvidas de vocês, tá bom? Bom, então, para falar, né, sobre boas práticas, é importante a gente conversar sobre o que são essas boas práticas de laboratório, né? Então, são um conjunto de diretrizes que facilitam a operação, a organização, segurança e qualidade do laboratório. Então, o cumprimento das BPLs, então, ele é essencial para proteger os trabalhadores, o ambiente e a qualidade dos estudos realizados no laboratório. Então, as boas práticas de laboratório, ela aumenta a confiabilidade e a precisão, tá? Extremamente importante que todos tenham a ciência, todos envolvidos no processo, né, tenham a ciência de que todos têm responsabilidade. Pessoas que coletam a amostra, que realizam o teste, as que lavam a vidraria, que fazem as manutenções dos instrumentos e as pessoas que interpretam esses resultados. Então, não adianta uma análise ser bem executada se a coleta não foi feita adequadamente, né? Ou a coleta adequada e o teste adequado se a vidraria está contaminada, né? Então, são um conjunto de boas práticas, né? É todo o cenário. Então, realmente, esse bate-papo hoje nosso é para a gente poder olhar para todo o conjunto de etapas, né, de análise, entender que cada uma impacta e colabora ali para um bom resultado final. Então, os princípios das boas práticas de laboratório, né? Todos os envolvidos no processo de análise devem ter o conhecimento, as habilidades e as competências necessárias para executar as tarefas atribuídas, né? Como eu comentei ali no slide anterior. As etapas mais arriscadas da análise devem ser claramente identificadas e monitoradas continuamente para prevenir ou minimizar consequências ou erros. A documentação é essencial para garantir as atividades, incluindo avaliações de funcionários. E a melhoria contínua da qualidade deve ser o objetivo geral do BPL, levando em consideração custo, tecnologia,
treinamento e reciclagem. Então, não adianta a gente ter um momento de conversa, né, de boas práticas, se isso não for levado adiante. Então, a boa prática de laboratório, ela é uma melhoria contínua. Então, se eu troquei minha metodologia de análise, se eu troquei meu equipamento, eu tenho que adequar minhas boas práticas, né? Então, elas estão ali no nosso dia a dia para ir otimizando o tempo, organizando, melhorando nossas ferramentas de trabalho, tá? Então, isso é extremamente importante, a gente sempre está atento ao processo, né? A gente sabe que no dia a dia a gente tem correria e faz e não se pergunta, mas por que que é assim se eu não poderia estar fazendo de outra forma? Será que não tem uma forma mais precisa, uma forma mais prática, né? Então é importante a gente sempre estar com os olhos atentos para isso. Quando a gente fala de boas práticas, ela vai nos levar a uma medição confiável, né? Então, o que que é essa medição confiável? Qual que é o cenário de uma medição confiável? Quando a gente está falando de resultados, a gente encontra precisão e exatidão, né? Então, nesse primeiro cenário, aqui é um cenário que eu não tenho exatidão e nem precisão. Então, eu estou longe do meu objetivo, que é ali o alvo central, e eu não tenho repetibilidade, né? O segundo cenário, né? Então eu tenho precisão e tenho exatidão e não tenho precisão. Então eu estou seguindo ali próximo ao meu objetivo, porém também não tive repetibilidade, eu não acertei unicamente ali o meu alvo, né? O meu objetivo. O terceiro cenário, eu já tenho precisão, porém eu não tenho exatidão. Então, de certa forma, eu estive próxima ao local, mas eu não tive ali, não atingi o objetivo concreto. E aqui que a gente busca o último cenário, quando a gente coloca em prática as boas práticas, né? Então, é quando a gente busca resultados exatos e precisos. Então, existe precisão sem exatidão e existe exatidão sem precisão. E o que a gente precisa estar sempre buscando são os dois, tá? Ponto-chave, né? Então, a ISO 17025, ela inclui um capítulo sobre o pensamento baseado em risco e descreve os pontos em comum com a nova versão da ISO 9001, que é o sistema de gestão da qualidade. Então, são requisitos baseados em desempenho. Então, isso está muito correlacionado ao que a ISO, né, ao que as normativas nos pedem. Então, o escopo ele foi revisado para cobrir todas as atividades de laboratório, incluindo ensaio, calibração e amostragem. Tá? Então, a gente vê que é um conjunto, não é só ensaio, ou só calibração, ou só amostragem. Então, quando a gente vai implementar, né, as boas práticas de laboratório, a gente tem que avaliar todo o cenário, a capacidade técnica, né, do pessoal envolvido, os reagentes e consumíveis que são utilizados nesse processo, a amostragem, a verificação dos métodos, a validação dos métodos, os equipamentos que estão sendo utilizados, se a análise é em campo, como que é o cenário, né? E o ambiente do laboratório também, se ele é controlado, né? Se ele tem um controle ali de ambiente. Então, todas essas etapas são importantes a gente levar como parcela para avaliar minha incerteza, onde eu posso estar perdendo precisão ou exatidão. E como começa o processo dessa análise, né? Então, quando a gente pensa no cenário de análise, qual que é o início, né? O início é a coleta. Então, como eu comentei, não adianta uma técnica bem executada se a coleta ela começou errada, né? Então, começando ali a coleta, ela é essencial para a representatividade dos resultados obtidos, que é a amostragem. O plano de amostragem por escrito, isso é extremamente importante, ter um plano de amostragem, os parâmetros que eu sigo, os parâmetros que eu analiso, como que eu devo ter a coleta, né? Como que eu devo seguir com a coleta de cada um. Os métodos apropriados, né, como que foi validado a preservação de amostra, os recipientes apropriados, tem compostos que não é legal coletar com plástico e sim vidro, e vice-versa, tem alguns que não é legal o vidro e sim o plástico. Então, sempre atenção, a gente tem o Standard método, né, que traz esse embasamento, né, de como fazer a coleta.
As metodologias RAC, sempre antes da etapa de passo a passo de análise, todo método vem descrito como preservar aquela amostra, como coletar e por quanto tempo aquela amostra ela vai estar preservada dentro daquelas condições, tá? Quando vocês buscam maiores precisões, é legal fazer uma duplicata de campo, ou seja, daquele ponto de coleta, pegar 2 frascos para que, caso tenha algum problema com alguma coleta, eu tenha uma segunda retenção de amostra, tá? Para isso, o pessoal treinado com equipamentos adequados, então é importante entender o que uma coleta, né, uma amostragem mal executada, o que pode impactar no resultado final. Transporte, preservação e armazenamento. Então, eu tenho que coletar adequadamente, mas também tenho que preservar adequadamente. Então, posso coletar o meu vidro, minha vidraria, o meu frasco estar em perfeitas condições. Se na metodologia eu preciso preservar e manter refrigerado e não manter, né? Então, o armazenamento ali, ele faz essa etapa ali, essa conclusão de uma boa amostragem. E o tempo. Então, às vezes o tempo tá correndo, às vezes não, né? Sempre. Sempre é uma correria, né? Então tem um tempo ali para coletar, mas quando a gente tem planejamento, técnicas bem organizadas, a gente ganha tempo e com o tempo a gente consegue fazer coletas com mais qualidade, né? Então, por isso que é importante as identificações, né? Então, ter os frascos ali devidamente separados, identificados, eu consigo ganhar tempo e fazer as coisas com mais prudência. Então, sempre utilizem recipientes limpos, utilize o recipiente apropriado para a amostra ser coletada. Antes de usar, utilizem detergentes de grau laboratorial e enxaguem diversas vezes, porque o resíduo desse detergente, ele vai atrapalhar e vai contaminar a minha amostra. Por isso também, ambientem várias vezes, pelo menos 3 vezes o frasco. O que seria esse ambientar? Peguei minha própria amostra, né, que eu vou coletar, coloco no frasco, dou uma agitada, descarto, coloco mais um pouquinho, porque assim eu vou tirando qualquer resíduo da água que eu usei anterior, né, que se eu deixei um resíduo de água DI ali, eu posso estar diluindo, né, a minha amostra. Então é importante fazer essa ambientação com a nova amostra que vai ficar ali coletada. Considere o volume a ser coletado 70% ou 100% com transbordamento. Tem algumas análises, e também o método vem descrevendo isso, tá? Que eu não devo coletar e deixar um headspace grande ali no frasco. E isso vai impactar, porque a minha amostra vai ter oxigênio. E em algumas situações, aquele oxigênio presente no frasco vai oxidar a minha amostra. Então, eu preciso coletar e deixar ela transbordar, tá? Fazer o transbordo ali e fechar. Então, tem situações que é extremamente importante isso, tá? Então, por isso, ali atenção também em colocar isso no planinho de amostragem. Documente o local e o procedimento utilizado para cada amostra coletada, né? Para cada frasco. Então, a amostra é geralmente o fator mais limitante na obtenção de um resultado real representativo. Então, como os processos químicos e biológicos, eles continuam após a coleta, analise a amostra o mais rápido possível. Então, por que existe a preservação, né? Porque a análise, né, eu quero saber o resultado naquele cenário ali no momento que eu coletei. Se eu coletei, levei para o laboratório, fui fazer outras coisas, outras rotinas, e vou fazer análise só no final do dia ou no outro dia, a reação dentro daquele frasco ela foi acontecendo. Teve oxidação, diminuiu matéria orgânica, né? Então, diversos fatores, diversos tipos de reação podem ter acontecido. Então, eu não tenho mais um resultado representativo mediante ao cenário que eu queria. Então, se no momento da coleta eu não vou conseguir fazer a análise imediata, eu preciso preservar. Então, a preservação, normalmente, ela vai precisar do controle de pH, a adição, né, de reagente químico em algumas situações, ou refrigeração.
tá? Então, isso vem sempre bem descrito. Metais pesados, por exemplo, a preservação da amostra, ela vai exigir um ácido e um pH menor que 2, tá? Porque aí, daquela forma, o metal, ele não vai sendo oxidado, então ele ficou preservado. DQO, por exemplo, o DQO, ele precisa de refrigeração, ele não vai precisar da adição ácida ali, né? Então ele pode ficar mediante a refrigeração, né? Então, ou se for um longo prazo, né, o ácido sulfúrico. Então, sempre descrever isso e se eu não for fazer análise imediata, seguir com essa etapa de preservação. Só que tem parâmetros que eu não posso preservar, por exemplo, o cloro. O cloro, ele é muito volátil, ele reage muito facilmente, então eu não posso coletar e preservar. Eu tenho que fazer análise imediata. E todo cenário que eu consigo fazer análise imediata é melhor, tá? Todas as análises, a melhor forma é fazer a leitura o quanto antes possível. E a análise, ela deve ser tão boa quanto a amostra, ou seja, a minha coletagem, ela é tão importante quanto a amostra, que é tão importante quanto a etapa final, que é a precisão do equipamento, tá? Então, reforçando aí que todo o cenário, né, ele faz parte de um conjunto. Identificação é extremamente importante, né? Então, ali nos frascos, né, que vocês forem determinar para coleta, colocar a identificação de temperatura do local, como que estava, qual foi o preservante que foi adicionado, se aquele frasco está com ácido, se aquele frasco ficou refrigerado, tá? Até porque a pessoa que vai fazer a coleta, ela já vê. Tem muitos laboratórios que já acidificam e entregam o frasco já com o ácido para o pessoal da coleta não precisar manipular esse ácido em campo. Então, já envia identificado. Então, ali ele sabe, inclusive, que se tem ácido ali, ele não vai pegar e deixar fazer o transbordo, porque também pode afetar a segurança, né? Então, é importante tanto para a segurança quanto também para manter ali o parâmetro estável. Coletei a minha amostra, tá ok, fechadinho o frasco, fiz o transporte, chegou agora no laboratório, tá? No laboratório, eu recebi a coleta, então eu tenho que ter a identificação, né, importante para eu saber as condições da minha amostra, mas também para que direção cada frasco vai tomar. Esse frasco está acidificado com ácido nítrico, vai ser direcionado para os metais pesados. Esse daqui estava refrigerado, eu já vou receber e já vou colocar na geladeira, né? Então, chegou no laboratório, faço o recebimento das amostras de acordo com o plano de amostragem, tá? Então, eu vou revisar os rótulos, né? Vou fazer a revisão da preservação e tudo documentado para garantir uma análise adequada. Fica muito prático, tá? Vocês, se possível, fazerem uma planilha, uma tabela com os parâmetros que vocês analisam, juntamente com o plano de amostragem e armazenamento de cada um deles. Porque hoje essa informação, ela está no standard, ela está no nosso procedimento, porém não fica prático. Se eu não decorei ainda, toda vez eu vou lá no DQO, como que é mesmo, né? No cloro, como que é mesmo? Amônia, como que eu faço? Então, eu tendo isso visualmente já pronto, planilhado, isso ganha-se, vocês ganham-se muito mais tempo, né? E a chance de erro diminui. Então, fica de forma muito prática, né? Para vocês fazerem ali, já ter todo esse plano de amostragem, quanto tempo, até porque tem parâmetros que eu tenho que fazer análise em 7 dias, outros eu posso fazer análise em até 6 meses após preservado, então eu consigo também melhor determinar ali as minhas urgências, né? As prioridades dentro dos parâmetros e das minhas retenções guardadas. Fontes de erro durante a análise, né? Então, coletei, minha amostra está preservada, está correta. E o que eu devo me preocupar para a próxima etapa, né? Vou iniciar a análise. Na análise, durante a execução ali da análise colorimétrica, a gente pode encontrar erros de pipetagem,
a amostra com cor, né? Então, como a gente está falando de análise colorimétrica, se a minha amostra ela já possui cor, isso pode ser um interferente, tá? A amostra se está visivelmente turva. Nesses dois cenários, tá, pessoal? Quando a gente fala amostra com cor e amostra turva, eu não digo para olhar no cenário do frasco ali do galão de coleta, mas sim o cenário que ela está dentro da cubeta, aqueles 10 ml ali dentro da vidraria. Porque às vezes no montante ela dá uma impressão de cor maior, mas quando a gente vai avaliar a cor e a turbidez visível, é ali no cenário que o equipamento vai avaliar a amostra, que é dentro da cubeta, tá? Então, se ainda assim, passando para a cubeta, ela está com bastante cor ou muita turbidez, é uma fonte de erro, tá? Também a gente tem influência de íons que interferem ou não a respeito ao tempo de reação ou temperatura também. Concentração da minha amostra acima ou abaixo da faixa de medição e cubeta contaminada, tá? Então a gente vai falar um pouquinho de cada um desses problemas ali mais à frente, tá? Então, como o da pipetagem, para verificar a micropipeta, a amostra com cor, né? Como que a gente deve seguir, né? Se eu vou filtrar, vou fazer diluição, tá? A gente vai falando um pouquinho disso mais à frente. Então, um pré-requisito importante para alta confiabilidade dos resultados é a inspeção regular de todo o sistema analítico, pipetas, fotômetro, reagentes e o manuseio em geral. Importante, quando a gente fala de filtração, eu não posso filtrar qualquer parâmetro, porque eu tenho elementos e substâncias ali que elas não estão totalmente dissolvidas e se eu filtrar, ela vai ficar retida. Tá? Então, eu vou filtrar mais ali quando for nitratos, nitritos, amônia, amônio, tá? Esses eu posso filtrar que ele não vai ficar retido. Mas metais, por exemplo, se eu filtrar, eu já vou reter ali algumas partículas de metais, tá? Começando pelas vidrarias, né? Então, adquira produtos certificados de qualidade classe A, tá? Então, a vidraria é onde a gente vai preparar os padrões para referência, fazer uma diluição da amostra. Então, essas vidrarias que vão quantitativamente ali fazer a diluição, né? Então, ela tem que ser o mais representativa possível. Então, garantir ali a qualidade dessas vidrarias, tá? Durante a limpeza, inspecionem as peças e descarte quaisquer peças quebradas ou danificadas, até como forma de segurança também. Utilizem ponteiras de pipeta corretas. Às vezes a gente tenta adaptar, né, uma ponteira que não é muito bem daquele modelo, né? Então eu vou encaixar ali. E o que acontece? Se ela não está devidamente encaixada e se a ponteira não é daquele modelo, eu não crio aquele ajuste e ela não forma o vácuo suficiente para puxar. Ela pode até puxar, mas ela não vai puxar a quantidade que eu preciso, porque está entrando o ar ali. Tá? Então é muito importante isso. Procedimento de limpeza adequado e documentados, né? Então, como eu vou limpar essas vidrarias é importante ser padronizado. Todos devem conhecer o uso correto da vidraria e a precisão das vidrarias. Então, é importante, às vezes, a gente recebe alguém novo no laboratório e ele não vai saber, será que o balão é mais preciso? Será que aproveita? Será que é um Erlenmeyer? Então, é sempre importante explanar isso para o pessoal do laboratório, que o balão ele vai ser o mais preciso, né? Sempre a vidraria mais precisa é o balão, depois nós viemos com a proveta, né? E depois a gente passa para a Erlen e para o Becker, tá? Imediatamente após a análise, descarte os padrões, lave cubeta e vidraria com água corrente. Então, nunca deixem padrões e reagentes, amostras ali muito tempo em vidrarias. Finalizei a minha análise, a minha curva, né, minha rotina ali,
já imediatamente vou descartar e vou fazer a limpeza. Porque, por vezes, o material ali, a amostra, os reagentes, eles vão atacando as vidrarias, né? Então, aí eu começo também a perder precisão, tá? E aí eu também tenho a vidraria por muito menos tempo do que ela iria durar, tá? Lave a vidraria com solução de água e detergente de laboratório. Enxaguem a vidraria pelo menos 3 vezes com água DI e também limpar previamente o ácido clorídrico a 10%, tá? Então, ele oxida metais, principalmente se vocês lidaram com amostra que tem metais pesados, padrões de metais pesados, tá? Então, fazer a limpeza com o ácido clorídrico e aí depois sigam com o enxágue com água DI. Seguindo, né, com a limpeza de vidrarias, né, a gente falou ali de balões e provetas, agora a gente vem no detalhe das cubetas. Pessoal, as cubetas, né, eu sempre brinco que as cubetas a gente tem que cuidar delas como se fossem nossos óculos, né? Não posso pegar minha cubeta e limpar com buchinha, não posso passar esfregão de vidraria, né? Então, tenho que preservá-las o mais límpida, o mais possível. Porque como a gente está falando de análise colorimétrica, se eu tenho uma cubeta totalmente riscada, o equipamento vai ter desvio, absorção de luz ali naquele momento. Tá? Então, bastante cuidado com o manuseio delas. A cubeta é só aí para segurar a nossa amostra do equipamento. Então, não preciso eu ter resultados de cubeta, né, de laboratório. Elas vão seguir ali nas concentrações emendadas, mas aí utilizem os detergentes neutros, tá? Às vezes com água deionizada e deixe secar ao ar livre, tá? Não precisa passar acetona, né? Tem pessoal que usa, mas se eu tenho muita urgência de usar a minha vidraria, quero passar algum solvente ali para remover a umidade, mas a melhor forma é deixar secar ao ar livre, tá? Não usar, né, a buchinha, não usar o esfregão de vidraria. Descarte a amostra imediatamente. Às vezes, né, a gente faz análise, deixa ali, depois eu descarto. Quando vai descartar, ela já ficou toda amarelada, né? Acontece bastante com aquela cubetinha de plástico que usa para fazer análise de faixa alta, o reagente, o DPD, ele ataca o material, né? Então, quando a cubeta de vocês estiverem amarelada, vocês podem fazer uma limpeza de ácido clorídrico a 10%, deixar ali uns 30 minutinhos, tá? Então, o ácido, ele vai limpar, ele vai remover esse amarelado, essa incrustação, sem que vocês precisem ficar ali esfregando de fato, tá? Observação: sempre use ácido para limpar células usadas em teste de metais de baixa concentração, justamente para remover e não deixar residual ali para as próximas análises, tá? Utilize a cubeta que indica no método. Uma mudança de célula gera uma mudança no resultado final, tá? Então, nos procedimentos da RAC, a gente sempre menciona o tipo da cubeta que deve ser utilizado, tá? Então, a largura da cubeta, ela entra como parte do cálculo para o resultado. Então, se o método ele está pedindo aquela cubetinha quadrada que acompanham os espectros, eu não posso ir lá e substituir pela cubetinha de 10 milímetros, porque essa largura da cubeta, ela que foi usada para gerar a curva. Se eu substituo por uma cubeta menor ou uma cubeta maior do que a curva foi criada, do que o método solicita, meu resultado final ele vai ser diferente, tá? Então, sempre atenção a tipo de cubeta que está sendo solicitado, tá? E isso para qualquer procedimento. Passando para a pipetagem, né? Então, é extremamente importante vocês verificarem a pipeta, né? Então, como eu comentei,
preciso pipetar ali 2 ml de amostra, vou pipetar. Se está caindo 1,5, se está caindo 2,5, eu já vou ter diferença, porque eu estou diluindo o meu reagente, tá? Então, como que vocês podem fazer essa verificação, né? Vocês podem pipetar, coloquem ali um volume, por exemplo, uma pipeta de 1 a 10 ml, é legal sempre pipetar ali o meio, né, a área mais precisa da pipeta. Então, por exemplo, ali 5 ml. Coloquei para pipetar 5 ml, vou puxar. Como que eu vou puxar? Sempre a micropipeta reta, tá? No ângulo ali reto. Vou pipetar e aí eu vou descartar. Só que esse descarte eu faço na balança, né? Eu coloco, peso, pego alguma vidraria ali pequena, 0, né, taro, e descarto. Como a densidade da água, ela é 1, a gente sabe que o 1 cravado é por volta ali de 20 graus e uma umidade ali por volta de 60%, tá? Mas ela não vai fugir muito disso e a gente está falando apenas de uma verificação, né? Claro que se fosse uma calibração, ajustes ali são outros critérios, mas a fins de verificar a micropipeta, então a gente faz uma ideia de que seja 1 para 1, 5 ml, 5 gramas vai ser representativo na balança analítica. Então eu pipeto ali e espero 5 gramas, tá? Qualquer desvio, então eu vejo que a minha micropipeta ela está precisando de ajuste, ela está descalibrada. Então, não só a questão da micropipeta, mas também eu vou verificar a minha técnica de pipetagem. Esse tipo de micropipeta, ele tem 2 paradas, né? Então, a gente pode ver nessa imagem inferior aí ao lado direito, que eu tenho ponto de parada, e o número 1 é o primeiro ponto. É o ponto que eu devo estar colocando a micropipeta na minha amostra. Depois, eu vou soltar o número 2. Então, eu vou soltar, ela vai fazer a sucção, ela vai puxar o volume que está programado. O número 3, eu vou fazer o quê? Eu vou descartar até o primeiro ponto e esse C ali, que é a segunda ponto de parada, é como se fosse uma forçada, um assopro para ele forçar e sair toda a gota que tiver. Então, para descartar sim, eu devo apertar até o final. E aí depois eu solto, tá? Então, essa é a técnica correta de pipetagem. Não posso puxar a minha amostra com o ponto, com ela apertada aqui até o ponto C, o segundo ponto de parada. Por quê? Quando eu soltar, ela vai puxar mais do que eu programei ela. Então, se eu coloquei 5 ml, mas eu deixei puxando desde a segunda parada, ela pode tranquilamente pegar 6 ml, tá? E aí, não sei se já aconteceu com vocês, é onde acontece vai fazer uma análise, aí vê a mesma amostra ali, né, o mesmo momento, uma que ficou com volume maior, outra com volume menor. Então, isso é legal de observar. Estou tendo uma uniformidade no volume ali, né, dos tubinhos, né, quando vou fazer um DQO, uma análise no tubinho de ensaio, fica mais visível, ou até nas cubetas, né? Então, isso é importante avaliar, tá? Filtração, né? Então, começando ali no assunto de pré-tratamento de amostras. A filtração, ela vai separar partículas de uma amostra aquosa. Ela utiliza um meio poroso que retém sólidos, mas permite passagem de líquidos. É útil para remover turbidez, né? Então, quando a turbidez é um problema, tá? Pode ser filtrada a amostra. Lembrando, né, como eu comentei, que não são todos os parâmetros que ela pode ser feita a filtração. Tá? Então, tem algumas metodologias que a RAC já apresenta como tratar aquela interferência de turbidez, né? Para ferro, por exemplo, né, tem a adição ali do reagente Rover para tratar essa turbidez e tirar essa interferência, tá? Mas é extremamente importante tirá-la, né, quando ela está ali como interferente, até porque é uma análise colorimétrica, ele vai acabar detectando aquela partícula, tá? Outro pré-tratamento de amostra é a digestão.
Então, a digestão, ela vai usar reagentes como ácidos e bases combinados com calor para decompor uma substância em seus componentes mais simples para que eles possam ser analisados, né? Então, a digestão, ela vai ser requerida quando a gente precisa ou fazer uma oxidação da amostra, como o DQO, mas também quando eu vou ler o termo total, né? Então, quando eu falo que eu vou fazer fósforo total, quando eu falo esse nome total, significa que eu preciso submeter a minha amostra a um aquecimento, né, mais um ácido, para que ele possa ali quebrar, descomplexar todos os compostos que estão ligados a esse fósforo, né, o elemento que eu estiver lendo, para que ele se quebre e fique livre. Tá? Porque o reagente, se eu for fazer análise direta sem a digestão, ele não tem força para quebrar essas partículas e ler. Ele vai encontrar, ele vai buscar o que está livre, o que está residual, tá? Então, quando eu submeti ao aquecimento, quando eu submeti à acidificação, eu fiz a digestão. Aí sim eu posso falar que eu fiz o total, tá? Então, tem a questão dos metais, né, como ferro total, alumínio total, o fósforo total, né, o nitrogênio total. Tá? Então, para isso, a gente tem a metodologia para uso ali no reator, como esse da imagem, né, que é o nosso DRB 200, né? Tem metodologias que podem requerer chapa aquecedora, né, aquelas chapas convencionais mesmo para o aquecimento da amostra, tá? Então, lembrando, né? Então, isso é bem importante estar sempre à mente que quando eu falo que eu estou lendo o total, eu preciso submeter a minha amostra à digestão. Por mais que o nome do reagente está lá, ferro total, né? Como o nosso reagente ferrover, ele está escrito ferro total, é porque ele detecta todas as formas de ferro. Porém, ele não, né, não tem a força de fazer essa descomplexação, preciso da digestão. O total significa que ele consegue detectar o ferro 2+, o 3+, ferro oxidado, tá? Então, são conceitos ali diferentes. Um outro pré-tratamento de amostra, né? Então, aqui a gente está falando ainda antes da etapa colorimétrica, onde eu devo preparar, né, as amostras ali antes realmente da adição dos reagentes. Então, um outro tratamento é a destilação. Então, a destilação é um método eficaz, fácil e seguro para separar certos componentes da análise. Então, o aparelho de destilação ele é adequado para águas efluentes que requerem pré-tratamento por destilação. E isso a RAC deixa bem clara na metodologia quando a destilação ela se faz necessária, tá? Que são os casos de análises de fluoreto em amostras mais complexas, nitrogênio amoniacal, fenóis, né, os ácidos voláteis e cianetos. Então, são análises onde eu preciso da destilação ou para remover interferentes ou para tratar a licor, né, para dissolver alguns particulados, a destilação ela se faz necessária, tá? Principalmente quando eu venho falando ali de efluentes, que são amostras mais carregadas. Se no standard ou procedimento da RAC vem falando que precisa destilação e vocês buscam não fazer essa etapa, a recomendação é que vocês validem essa metodologia com e sem destilação, né? Cria-se um histórico laboratorial e aí avaliando que a sua amostra em diferentes períodos do ano, em diferentes temperaturas, diferentes cenários, com e sem destilação, o resultado foi mantido. Então, você vê que a sua amostra ela não tinha grandes interferentes, não tinha cor intensa, não tinha necessidade desse pré-tratamento, porque ela não é uma amostra ali complexa, tá? Então, realmente, para eliminar e falar que não precisa, precisa ali desse histórico para vocês tirarem uma etapa com segurança, tá? Assegure seu espectro, né? Então, eu vou seguir todas as etapas, pré-tratamento de amostra, mas para que eu continue a minha etapa de análise com precisão, eu preciso garantir
a verificação ali que o meu espectro está ok, né? Porque a gente sabe que no dia a dia entra poeira, excesso de umidade, todos esses fatores podem afetar os espelhos, né? Os filtros de luz, né? Então é importante fazer essa verificação no espectro para garantir que ele vai estar, que ele está ok com a preventiva em dia, né? Que ele está, lendo devidamente, tá? Então, duas formas que vocês têm para verificar o espectro são com os kits de filtro de verificação ótica, né? Então, é esse primeiro conjuntinho aqui. Então, eles são conjuntos de filtro que fazem a verificação do desvio de luz, avaliam a precisão fotométrica, a precisão do comprimento de onda e ruídos. Então, tem uma função nos espectros, né, que chama-se kit de verificação ótica. Então, ele faz toda essa verificação ali, esse conjunto. E também temos outra forma de verificar, que é o nosso kit de padrões em gel, o DR-Check. Então, ele vai avaliar a performance em 4 comprimentos de onda, que é o 420, 520, 560 e 610 nanômetros, tá? Então, se as análises de vocês já forem comprimentos de onda próximo a esses 4 comprimentos de onda, já é uma forma de vocês verificarem esses filtros, né? Porque em cada um ele vai usar um filtro de luz diferente, então já conseguem fazer uma verificação do equipamento, tá? Então ele vem esse certificado conforme abaixo, né? Com o valor esperado para cada faixa de comprimento de onda, e aí é feito o comparativo no espectro, tá? Então existem essas duas formas de verificar. Aqui vocês vão verificar o equipamento, tá? Verificação intermediária. Precisão fotométrica, né? Então, trazendo ali um diferencial dos nossos equipamentos, né? É importante trazer aqui a nível de conhecimento. Os nossos espectros, quando eles iniciam, eles zeram relação ao ar, desenhando a linha de base e eliminando erros. Então, como que o nosso espectro consegue alcançar uma precisão, né? Trazer aí uma garantia para vocês? Ele tem um feixe, duplo feixe eletrônico, tá? O que que significa isso, né? Então, quando ele liga, ele tem um detector de luz de referência. A lâmpada, né? Então, vamos supor que vocês compraram o espectro de vocês hoje, chegou, a lâmpada está 100% de intensidade, tá? Então, ela está perfeita ali. Passaram-se alguns meses, um ano, a minha luz ela não está mais 100% de intensidade. Pode ser que ela caiu um pouquinho, tá? Só que caiu um pouquinho, não a ponto do equipamento me dar um erro de lâmpada ou que eu não possa mais ler. Mas para que eu possa compensar esse leve desgaste de lâmpada, o duplo feixe eletrônico, então ele divide o feixe em dois. Então, parte do feixe de luz vai para esse detector de referência, onde ele avalia como que está a lâmpada hoje. Então, hoje a lâmpada está nessa intensidade. E aí ele compara com o final depois que ele passou pela cubeta. Tá? Então, ele faz a diferença de intensidade de luz antes de passar pela cubeta, comparado a depois que passou pela cubeta. E isso garante muito mais a precisão. Então, aqui a gente tem um gráfico exemplificando, tá? Quando eu tenho um espectro que não tem esse duplo feixe, ao passar aqui do tempo, então o eixo aqui inferior é o tempo e a absorbância, ele vai tendo instabilidade, se a lâmpada aqueceu, se a lâmpada esfriou, né? Conforme tive algum leve oscilação de energia, ela não teve estabilidade. Enquanto quando eu tenho o duplo feixe eletrônico, ou seja, toda vez que eu aperto o zero, toda vez que eu aperto o ler, ele vai direcionar para esse feixe eletrônico, tá? E aí, neste cenário, ele consegue manter uma estabilidade muito maior no decorrer do tempo. Por isso que vocês, se vocês fizerem um teste de repetibilidade, ele vai ser assim excelente, né? Ele não tem realmente oscilação,
tá? Então, com isso, a gente consegue maior precisão e reprodutibilidade, o sinal de absorbância, ele fica estável, ele compensa e estabiliza quaisquer flutuações de sinal, e ele aumenta a precisão e a confiabilidade mesmo durante o uso prolongado, tá? Que é o tempo e cinética. E aí, como eu comentei, se a lâmpada ela chegou a um nível baixo de intensidade, ele vai apresentar um erro nessa primeira checagem aqui perdão, a segunda checagem, que é a parte de lâmpada, tá? Então ele vai, a lâmpada não vai acender, o detector não vai reconhecer que a luz chegou ali, e aí ele já vai dar um aviso, verifique a lâmpada, tá? Para garantir até que vocês não façam leitura com a lâmpada de baixíssima intensidade, então ele já trava ali no menu inicial para garantir que não seja seguido ali com nenhuma análise. Falando em boas práticas, né? Então todo esse conjunto, também eu preciso apresentar o que para garantir boas práticas? Rastreabilidade, tá? E aí, com o espectro, ele tem todas as ferramentas ali para garantir a rastreabilidade da análise. O que seria essa rastreabilidade? Eu consigo identificação, colocar uma identificação de usuário, né, de operador, consigo colocar a identificação de amostra, eu tenho um armazenamento considerável, tá, nos espectros, o DR3900, ele armazena 2.000 resultados e o DR6000 armazena 5.000 resultados. Então, vocês têm ali um banco de dados para poder consultar, e quando consulta, ele mostra quem que foi o usuário, né? Se foi utilizada fator de diluição, qual que foi o range, qual que é a curva, o comprimento de onda que essa curva ela foi lida, né? Que foi inserida, tá? E então eu consigo ter todo esse histórico. Consigo colocar comentário, que isso é extremamente importante. Ah, essa foi uma amostra de teste. Consigo descrever lá no comentário e fica salvo no meu resultado. E aí depois, se vocês precisarem exportar isso, ele faz o envio ali mediante um pendrive ou uma comunicação com rede, tá? Então, isso garantindo também a rastreabilidade do processo. Escolhendo, né, o próximo tema aqui, escolhendo o método adequado. Então, para eu continuar com essa precisão, eu tenho um método, né, relembrando o que a gente falou lá no começo de melhoria contínua. Poxa, eu estou vendo aqui que eu estou fazendo análise, mas a nossa amostra, a gente está diminuindo aqui o cloro, né? Por exemplo, o cloro, né? Está diminuindo. Antes a gente lia, dava 5, 6 miligramas no processo, agora a gente melhorou ali e agora ele está lendo baixo, tá dando por volta de 1, por volta de 1,5, né? Será que eu ainda estou no método adequado ou a gente deve ir dançando conforme a música, né? Então é muito importante avaliar se o resultado que vocês estão lendo, se ele não está muito próximo do mínimo ou do máximo do range da capacidade do reagente, tá? Quando a gente fala de capacidade do reagente, então eu não posso nem ler acima, nem ler abaixo, porque ou o meu reagente ele vai ler até esse limite com precisão, acima disso, não sei se já aconteceu com vocês, de ler uma amostra que tenha tanto cloro que a amostra nem desenvolveu cor. Coloquei lá o DPD e não desenvolveu cor. Eu falo, poxa, eu sei que tem cloro, né? Mas a cor não foi desenvolvida, está acontecendo alguma coisa aqui, né? O reagente está errado, aconteceu alguma coisa. Mas na verdade tinha tanto cloro que consumiu todo o meu reagente, tá? E a mesma coisa pode acontecer ao contrário. Se o reagente ele lê ali, se eu tenho a informação que o método ele lê a partir de 1, significa que abaixo disso ele não tem essa sensibilidade para captar concentrações baixas, tá? Então eu começo a perder precisão nas extremidades da curva. Então sempre avaliem se os resultados que vocês estão lendo, se ele está dentro, né, do range da metodologia. Se tem algum método, alguma amostra que vocês estão lendo muito próximo ao mínimo ou máximo, podem consultar a gente, fala assim, olha, Priscila, né, ou toda a equipe aqui, minhas amostras estão dando muito próximo do valor baixo.
Tem algum outro kit, alguma outra metodologia que eu consiga adequar melhor ou tanto para a capacidade superior? Tem algum outro kit que seja uma faixa maior? Ou até para evitar, né, se vocês não querem fazer a diluição, ou para vocês lerem com precisão, tá? Então, nunca considerem um resultado final se ele deu muito próximo mínimo quanto do máximo. Priscila, está travando um pouco. O pessoal está Quando a gente comentando que está vê esse travando. valor de metodologia de cloro, por exemplo, para alta, a gente não considera 0,1, tá, pessoal? A gente vai avaliar o EQ, quantificação. Então, o 0,1, capacidade curva, reagente, Oi, travando, Priscila, você está me ouvindo? Está travando. tá melhor ouvindo? Se Voltou? você Tá fechar a melhor? câmera, será que melhora? Vamos ver. Melhorou, pessoal? Sim. Sim. Tá ótimo. Então, eu vou retomar. Qualquer coisa vocês vão me avisando, tá? Desculpa que não apareceu nenhuma mensagem de instabilidade, mas qualquer coisa eu troco aqui e roteio pelo celular. Melhorou Bom, bastante, então, Priscila. melhorou? Ah, ok. Então, retomando aqui da faixa Só de estão pedindo para análise. repetir, tá bom? Estão pedindo Ah, para sim, você repetir. tá ótimo. Obrigada, Simone. Eu vou recapitular aqui esse slide. Então, pessoal, quando a gente vai seguir com a análise, é importante a gente avaliar a capacidade do reagente, tá? Então, sempre respeitando ali a faixa inferior e a faixa superior do método. Então, revendo, né, sobre o tema de melhoria contínua que a gente comentou lá no comecinho, é importante a gente avaliar se de repente eu melhorei o meu processo lá da minha estação de tratamento de água, do meu efluente ou da minha caldeira, né? Se agora eu estou encontrando resultados mais baixos ou se devido a alguma alteração no processo, o meu resultado está muito alto, eu estou lendo ali muito no limite superior do método. Então é sempre importante estar atento aonde a amostra de vocês está dentro da curva. Tá? Porque se ela estiver muito próximo do mínimo ou do máximo, eu estou muito na capacidade no limite de capacidade da curva e eu começo a perder precisão. Tá? Então é importante entrar em contato com a gente, falar, olha, minha amostra ela está baixa. Tem algum kit que a gente consiga ler ali uma sensibilidade maior? Ou ao contrário, minha amostra ela está dando muito alta. Tem algum kit que seja de capacidade maior? Porque não sei se todos ouviram, eu dei o exemplo do cloro. Pode acontecer se vocês tiverem uma amostra tão concentrada de cloro, quando for colocar o sachêzinho de reagente, ele não vai desenvolver cor, porque na verdade a amostra ela estava tão concentrada que ela consumiu todo o reagente, tá? Então é muito importante respeitar a capacidade do reagente, tá? Também é importante avaliar as interferências, né? Então, a gente comentou ali em alguns slides anteriores sobre a avaliação de interferentes de íons, né, que vão estar interferindo. Então, toda a metodologia, a RAC vai colocar quais são os elementos, os íons interferentes, tá? E a concentração que ele começa a interferir. Então, neste caso, por exemplo, a acidez, ela começa a interferir acima de 150 miligramas. Ou seja, se eu tenho ali uma acidez muito próximo disso, acima disso, eu já vou estar interferindo. O que que os interferentes vão fazer? Ou ele vai mascarar meu resultado, ou seja, ele pode
ou mascarar o elemento que eu estou lendo, ou ele vai inibir o desenvolvimento da cor do reagente, ou ele vai se juntar ao elemento que eu estou lendo e ele vai me dar um resultado muito maior. Quando eu tenho a presença de algum interferente, é importante reavaliar o método, né? Então, eu tenho um problema muito crítico de dióxido de cloro. Tem alguma outra metodologia que eu não tenha este tipo de interferente, né? Então, é uma troca constante ali, né, de informações. Cloraminas inorgânicas, né, neste exemplo. Porém, se o meu problema for acidez, e eu tenho acidez ali a 200 miligramas por litro, por exemplo, eu estou numa concentração que ela é um interferente para mim. Porém, vocês podem fazer uma diluição da amostra, tá? Então, eu vou fazer a diluição da amostra, eu estou diluindo o meu interferente, tá? Então, é uma possibilidade para vocês estarem tratando. Então, se a minha amostra tem 200 miligramas por litro de acidez, se eu diluir ela ali 1 para 1, a minha acidez ela vai cair para 100, ou seja, ela está num nível que ela não vai interferir. Lembrei de um tópico importante aqui nesse slide anterior, tá? Que eu havia comentado também, não sei se todos conseguiram ouvir, que é do limite de quantificação, que é o LQ, ou seja, a menor capacidade do método. Então, a capacidade que vem informando no procedimento não quer dizer que é o valor que vocês vão conseguir ler com precisão, quando forem replicar com padrão. Então, a RAC sempre vai orientar que para vocês considerarem, quando vocês forem começar a ler com precisão, calcule mais ou menos de 3 a 5 vezes o limite inferior. Então, aqui, a precisão seria aproximadamente ali a partir de 0,3, tá? Miligramas por litro. Então, também, ao considerar a faixa mínima, é muito importante levar isso em consideração. O LQ exato, ele vai ser variável, né, de um laboratório para outro, porque vai variar, vai levar em consideração a pipetagem, né, as vidrarias, as condições do equipamento, então ele varia e aí ele deve ser calculado por cada laboratório, tá? Mas numa média geral, para vocês determinarem um novo método, é importante considerar este LQ. Um interferente bem comum na maioria das análises colorimétricas é a temperatura e o pH. A maioria dos métodos, ele funciona com precisão quando a temperatura da amostra está entre 20 e 25 graus, tá? Então, sempre deixem a temperatura ali, a amostra ambientar com o ambiente, chegar na temperatura ambiente, porque a temperatura elevada pode acelerar a minha reação, ou amostras com temperatura muito abaixo disso pode retardar o tempo de reação. Então, uma nota no procedimento individual indicará quaisquer temperaturas especiais, tá? A temperatura é um dos fatores que aumentam a velocidade de reação e ela deve ser verificada. O pH, na grande maioria dos métodos, ele vai também, se ele tiver ácido, depende do pH que ocorre a reação, ele vai também acelerar o desenvolvimento de cor, potencializar ou inibir o desenvolvimento de cor. Por isso é importante, antes até da análise colorimétrica, ser feita a leitura com um medidor de pH, tá? Então, pegar o eletrodo ali e verificar. Até porque, naquelas etapas de coleta e armazenamento que nós conversamos anteriormente, tem alguns cenários que vocês precisam acidificar para preservar. Porém, eu não posso simplesmente pegar minha amostra acidificada e depois seguir com a análise. O procedimento vai pedir que o pH seja corrigido entre 3,5 ou entre 6,7, depende do parâmetro, tá? E ele precisa ser corrigido. Então, por isso, o eletrodo de pH, ele é um grande aliado ali, né, da análise colorimétrica, tá? Junto também, né, a gente falou sobre turbidez, o turbidímetro também é importante. Então, é importante até avaliar, deixar essas análises até antes da análise colorimétrica para já deixar a amostra pronta, tá, para a etapa da adição de reagentes.
mistura de amostras em cubeta quadrada ou cubeta redonda. Toda vez que vocês forem fazer, já chegar na etapa da adição e do desenvolvimento de cor ali com os reagentes, a RAC ela se preocupa em colocar o passo a passo de análise, né, as metodologias originais, vem com desenhos orientativos, tá, informando como que deve ser feita a homogeneização, tá? Então tem situações que vocês vão se deparar no procedimento que tem essas setas na horizontal. Essas setas significam que a agitação é de rotação. Eu não preciso chacoalhar, agitar, fazer aquela agitação vigorosa. Eu não preciso e não devo, tá? Porque se eu fazer uma agitação vigorosa, eu estou agregando oxigênio, né? Eu estou ali tendo uma quebra excessiva de partícula, então eu preciso somente da rotação. Ao contrário de outras metodologias, que a RAC ela vai colocar, né? Então é mencionado aqui a seta de inversão para cima e para baixo. Então aí eu realmente preciso inverter, porque o reagente ele precisa de uma força maior para dissolver, eu preciso dessa interação. E isso impacta bastante na minha precisão, tá? E na minha exatidão, tá? Então, por isso, vem sempre o passo a passo desenhado corretamente. Caso vocês não tenham a metodologia original e precisem, tá? A gente tem o nosso suporte técnico, tá? Que é o e-mail, se você puder escrever aqui no chat, se é o dúvida@exis.com.br, para quem não conhece, né, o nosso suporte técnico, que sempre que vocês precisarem de metodologia, nós temos metodologia traduzida, é só informar o reagente que vocês possuem e o equipamento que está sendo feita a leitura, que eles enviam um procedimento adequado de acordo com o equipamento, pelo número de programa, tá bom? E aí vocês vão ver a metodologia certinha ali com todas as etapas e a inversão, homogeneização e também o tempo de reação. A orientação das cubetas, né, dentro do equipamento, a recomendação é que elas sempre estejam na mesma posição, tá? Então, essa marcação de volume, ela também serve como uma orientação de melhor lado da cubeta ali que foi pré-definido na RAC ao fazer a fabricação, né, ao liberar ali aquele produto. Então, a recomendação é que ele fique direcionado, né, sempre na mesma posição, tá? Então, avaliar o feixe de luz do equipamento, né? Então, seguir. Até na metodologia, a RAC coloca o modelo da cubeta e qual o sentido que essa cubeta deve estar. Então, no DR 3900, a cubeta ela tem que estar à frente do usuário, né? A marcação. Se é no DR 6000 que o feixe de luz ele passa ali da direita para a esquerda, ele deve estar à direita do usuário. Sempre uma orientação para não ficar cada vez lendo numa lateral, né, numa posição, e aí aumentando níveis de incerteza para o processo. Tá? Uma questão que a gente sempre recebe bastante são sobre esses números que estão aqui no alto da cubeta. Essa numeração são como se fossem lotes, né? Então, elas são os pares, né? Elas são pareadas, feitas ali no mesmo momento, então elas são as mais parecidas possíveis. Então, para aquelas análises, né, mais precisas, onde vocês precisam de mais critério, a recomendação é que sejam feitas análises com cubetas pareadas. Então, onde eu usei o mesmo parzinho, eu usei ela para zerar e a outra, o mesmo par, para ler. Tá? Então, para evitar ali tirar a maior interferência de cubeta, tá? Então, esse número aqui não é código, nada, mas sim para identificar os pares ali. Então, é sempre legal trabalhar com as cubetas de forma pareada, tá? Branco do reagente. Então, os espectros também têm uma funcionalidade da gente colocar o valor do branco do reagente para zerar, para aumentar a precisão. Quando a gente está zerando uma análise colorimétrica, o equipamento vai ler aquilo e ele entende que é o que ele deve ignorar, né? Então, o branco, né, no espectro é como se fosse ali a tara da balança, né? Então, ele lê,
e deixa aquela absorvância negativa na memória dele, que ele sabe o que ele vai descontar e o que ele vai considerar a partir daí, tá? Então, quando a metodologia pede para que eu zere com a própria amostra, como análise de cloro, eu já estou ignorando a cor e a turbidez da minha amostra, tá? Porém, eu não zerei com o meu reagente, porque o flúor, por exemplo, o branco é o quê? Uma água deionizada com o reagente. Então, eu já estou ali zerando a cor do reagente. Então, para essas metodologias, onde eu zero com a própria amostra, eu também tenho como descontar a cor que o meu reagente pode agregar. Então, como que eu vou fazer isso? Eu vou pegar uma água ultra pura, uma água DI, né, a água mais pura que eu tiver no laboratório, vou zerar dentro do programa da análise e eu pego essa mesma água DI e adiciono o reagente. E vou ler. Então vamos supor que ele deu 0,01, né, como que está aqui no slide. Quando eu ativo a prova em branco, ele vai pegar o valor que ele leu e ele vai descontar automaticamente. Preciso fazer isso toda análise? Não, é um por lote, tá? Porque é aquele lote que pode ter agregado ali 0,01, tá? Que aí vocês podem descontar. Então, existe essa possibilidade também de vocês fazerem o branco do reagente, tá? Diluição de amostra, né? Então, a gente comentou sobre avaliar o cenário, né, de range de amostra, qual o valor da amostra que eu estou lendo, quais os meus resultados, mediante a capacidade do meu reagente. Então, se eu fiz uma leitura aonde a minha amostra ela está numa capacidade acima, deu um resultado acima da faixa ali da curva, eu posso fazer a diluição de amostra. Tem situações que a amostra ela já vai ser mais concentrada que o reagente de maior capacidade. Tá? Então, vamos supor amônia. Tem minha amostra de amônia dá 70 miligramas por litro. E o kit com maior concentração seria 50 miligramas por litro. Então, aí a opção realmente seria a diluição. Tá? Então, o espectro ele provê, né, essa ferramenta de fator de diluição. Então, vocês podem habilitar. Então, aqui, para acessar essa função, dentro da curva tem um botãozinho que chama aqui opções. Eu aperto mais e sai aqui nessa funcionalidade. Então, eu tenho o fator de diluição, onde eu vou ativar, e eu coloco quantas vezes eu diluí a minha amostra. E aí ele fica ativo, né, na minha tela, inclusive sai no resultado, né, garantindo a rastreabilidade, e ele vai multiplicar para vocês. Então, se vocês tiverem que diluir 10 vezes a amostra, não preciso pegar o resultado e calcular. Ele já vai dar imediatamente aqui quando eu ativei o fator de diluição, tá? Então, é uma ferramenta aí que traz praticidade. E padrões. Por que utilizar padrões, né? Por que o padrão ele seria importante ali? O padrão ele vai ser importante para que a gente verifique se todo esse conjunto que a gente falou até agora, ele está dentro do esperado, ele está correto. Se desde a minha coleta, né, se todas essas etapas estão sendo validadas. Então, eu verifico com um padrão. Aqui o padrão que a gente fala são as soluções, né, líquidas ali, o padrão referente à minha análise, né, um padrão de ferro, um padrão de flúor, um padrão de DQO, referente ao ensaio que eu estou executando. Então, eu tenho padrão, verificando com padrão, eu verifico o equipamento, o procedimento, a minha preparação, os meus reagentes, a minha técnica executada e as interferências, tá? Então, um requisito prévio básico muito importante para obter alta confiabilidade nos resultados é a verificação periódica do sistema de análise. Então, verifico a pipeta, fotômetro, reagentes, equipamentos e a manipulação em geral. Porque se eu faço análise com padrão, eu tenho aqui o meu alvo, o meu objetivo, diferente que quando eu faço com uma amostra.
Se eu faço uma análise, peguei uma água da torneira ou uma amostra qualquer, eu não sei qual que é o meu objetivo, então eu não consigo verificar. Até porque, se eu pegar uma amostra de valor não conhecido, né, qualquer amostra, e eu fizer esse comparativo com outras pessoas do laboratório, né, meus colegas de equipe, a gente pode encontrar resultados iguais, mas isso não garante que o resultado esteja certo, porque se eu tiver um problema de contaminação do ambiente, cubeta errada, né, ou equipamento precisando de preventiva, a gente vai errar igual. Então, isso, o padrão, é como se fosse uma contraprova, onde eu verifico, eu tenho um objetivo a ser alcançado, tá? Por isso ele é tão importante. Até também, como lá na forma de treinamento que a gente falou no começo. Chegou uma pessoa nova no laboratório. Como que eu vou garantir que essa pessoa ela está alcançando o resultado, que ela já entendeu todas as etapas de análise, se ela está seguindo aquela agitação de forma correta? O padrão vai me mostrar isso, porque se o objetivo foi alcançado, a pessoa ela está habilitada a reportar os resultados. Tá? Os reagentes, né? Os nossos reagentes, né? A gente falou de verificar reagentes, né? Então, os nossos reagentes, a gente tem ele nas formas de tubinho, né? Os tubos TNT, os tubos TNT Plus, que ele tem uma codificação ali com código de barra, onde o equipamento, o espectro, ele reconhece de forma automática, então a gente coloca no equipamento, ele já vira automaticamente, então ele faz ali uma média de 10 leituras e me dá a média. Com ele, eu não preciso fazer o branco, porque ele já tem um branco previamente registrado por lote, e ele são, né, de padrões ali bem estáveis, tá? Existem os reagentes líquidos, as ampolas, né, e os sachêzinhos ali em pó. Então, cada método que vem ali nos espectros, ele tem o seu devido kit, tá? Então, cada um tem o kit apropriado para cada curva. Então, é muito importante garantir que o programa selecionado no espectro seja de acordo com o reagente, tá? Os nossos reagentes, eles são fabricados com matérias-primas de alta pureza. Os lotes, tá? Eles são liberados para que atendam a curva do equipamento. Então, aquelas curvas que estão lá presentes nos nossos espectros, elas são feitas, inseridas de acordo com os nossos reagentes, tá? Quando a gente está falando de espectro, a gente está falando em enxergar cor. Então, diferentes reagentes desenvolvem diferentes intensidades de cor. Então, por isso que não posso utilizar reagentes diferentes dentro de curvas, das curvas que estão no equipamento. Não tem como garantir a precisão, porque o desvio ele vai ser encontrado, né? Ele vai ter um resultado, o equipamento ele dá um resultado, porém a gente não tem como garantir ali a precisão. Então, ali a conscientização é que os reagentes, né? Por que que a gente tem um bom histórico de estabilidade ali dos nossos reagentes? Porque eles são liberados para atender a curva do espectro. Então, por isso que não se faz necessário, né, com exceção aos laboratórios que são acreditados da ISO 17025, onde a ISO exige, né, que sejam inseridas curvas próprias, mas para os demais não é necessário ficar inserindo curva, porque a RAC ela já provê essa estabilidade, ela já assegura, né, essa estabilidade ali dos reagentes para atendimento perante a curva, tá? Por isso a gente consegue garantir repetibilidade, praticidade e para reagentes próprios ou de outros fabricantes, uma nova curva deve ser inserida e validada periodicamente, porque aí entre um lote e outro vai ter variação, então eu preciso validar a curva novamente, tá? Os nossos espectros, né, em questão, as nossas opções de bancada, nós temos o DR3900, esses modelos têm aquele duplo feixe eletrônico, né, que eu comentei com vocês, e tem toda essa checagem inicial, permite a identificação de usuário, permite todas aquelas ferramentas, né, que eu comentei ali no display. É o DR3900, que é o nosso espectro da área do visível.
Então, ele lê de 320 a 1.100 nanômetros, e tem o DR6000, que ele lê de 190 a 1.100 nanômetros, porque ele já trabalha na área também do UV, tá? Os dois, eles são intuitivos, né? Tem a tela touch, então a facilidade de acesso ali, de uso dele no dia a dia, são bem simples, tá? A largura de banda deles, no DR3900, ela é de 5 nanômetros, e o do DR2000 é 2 nanômetros. Quanto menor a largura de banda, maior a precisão eu consigo, porque eu tenho um menor feixe de luz, o meu comprimento de onda ele vai passar de maneira mais assertiva, e eu tenho uma maior precisão eletrônica, tá? O feixe de luz ali estando menor. Quando eu falo de UV, eu preciso de uma largura de banda mais estreita ali, de 2 nanômetros, tá? Do visível, 5 nanômetros já atende super bem, tá? O DR6000, além dele ser UV, ele é o único que tem possibilidade para cubeta de 100 milímetros. Então, para quem tem metodologia específica, que precisa usar esse tipo de cubeta, tá? Maior, né? Esses tipos de cubeta, o DR6000 ele consegue atender. Tá? E também tem a opção de carrossel de filtros, né? Que ele vai fazer uma leitura ali de forma automática, onde você coloca um carrossel, né, de cubetas. Ele tem essa possibilidade para laboratórios que têm alta demanda de análise. Você pode colocar ali 5 cubetas, né, ao mesmo tempo, e ele vai virando e vai fazendo essa leitura sozinho, de forma automática, e vai salvando os resultados, tá? Então, é um diferencial que ele possui também. Ambos têm precisão, repetibilidade, robustez, qualidade, opções variadas de cubetas, né? Então, eles não são limitados ali a apenas um tipo de cubeta. E ele tem comunicação com a rede. Os dois fazem comunicação direta com a rede, tá? E aí, como uma forma de divulgação aqui para vocês, né? Não sei se é do conhecimento de todos, a gente tem uma campanha bem legal que chama Troca Fácil, tá? Então, se vocês têm algum espectro, a gente aceita de qualquer fabricante, qualquer modelo, apresentando ele, né? Ou seja, não precisa nos enviar o equipamento, apresentando ali o equipamento em forma de formulário mesmo, a gente consegue conceder 25% de desconto, tá? Então, é a nossa campanha Troca Fácil. A gente sempre tem a disponibilidade ali em estoque. Troque o seu espectro sem burocracia, né? Então, qualquer espectro de qualquer modelo e fabricante serão aceitos, e não necessitamos receber o equipamento, apenas o número de série ali para identificação, tá? Então, é uma campanha bem legal, né? Que a ideia é que a gente aceita mesmo, né, do nosso modelo. Então, vocês querem atualizar os modelos, né, para um modelo com mais tecnologia, com mais precisão. Então, aí a gente tem esse programa bem legal, tá bom? É isso, pessoal. Simone, temos perguntas? Temos sim, Priscila. Temos algumas, tá? Temos. Vamos Tá, lá. vamos lá. A primeira foi a do Janiomar de Souza. Ele fala assim: esses kits de calibração estão inclusos na aquisição dos equipamentos? Oi, Zaniomar. Não, eles não estão inclusos, tá? Até para não agregar ali o valor no equipamento. Então, se você quer verificar com padrões líquidos, não quer usar o equipamento, ou os filtros, ou o DR-Check em si, ele não está incluso. O que vai com o equipamento mesmo é o par de cubetas, tá? Então, aí esses itens são à parte mesmo. Tá, próxima pergunta, Pri. O Braulio Herrera, ele pergunta: todos os métodos RAC têm a referência a qual norma/método está ligado? Exemplo, Standard Methods. Tem sim, Brawler. Então, assim, todo método que a RAC se baseou ou no standard ou em algum outro procedimento normativo, no cabeçalho ela vai mencionar aonde ela se referenciou. Tem alguns que não está referenciado porque partiu de um desenvolvimento 100% RAC, né? Alguns têm até o número de patente. Tá? Mas a grande maioria, a gente tem até alguns que têm a certificação USEPA, né, que é o órgão que rege ali
os critérios de proteção ambiental e potabilidade dos Estados Unidos, em conformidade com o standard. Tem alguns que têm até essa certificação, tá? Caso você precise, a gente pode disponibilizar. A outra pergunta é do Braulio também. Ele fala: quando compramos um espectrofotômetro, ele já pode ser utilizado ou tem que ser calibrado antes? Ele pode ser utilizado, tá? Porém, a ideia da calibração é você garantir para um órgão fiscalizador, um órgão, uma auditoria, que o seu equipamento ele foi verificado com padrão normativo, com padrão MRC, né, de referência certificado, que tem a rastreabilidade, que ele está em conformidade e o quanto ele tem de desvio. Então, a recomendação, como uma forma de garantia, até para você reportar isso, é a calibração, mas não é que ele não funcione, tá? Maravilha. A próxima é do William Alves. Ele fala: meu DR 3900 está com erro de voltagem. Qual causa e resolução? William, né? Isso. É o William que perguntou? Tá. William, o erro de voltagem pode acontecer, tá? Então, pode ser da fonte, de repente, se ela receber um pico de energia, ele pode, a fonte ali tem algum fusível que pode ter sido danificado. Se não foi isso, pode ser a tomada. Então, a gente já viu alguns probleminhas se está usando adaptador ou naquela linha de rede ali tá tendo alguma inconsistência, tentar trocar o local pode dar certo, tá? Mas se teve algum pico de energia ou aconteceu alguma coisa na fonte, se você trocando adaptador, verificando se não resolver, realmente o envio para assistência técnica é necessário para garantir que não foi nada interno ali na entrada ali, né, na conexão ali da fonte. Vamos para a próxima, então. A Giovana Zardo, ela fala, né? O equipamento DR900 também possui feixe duplo? Oi, Giovana. Não, os colorímetros, por eles serem equipamentos portáteis, ele não tem esse jogo de espelho, ele não tem espaço hábil ali, e por isso a largura dele de banda é até maior, ele não tem. Mas para te garantir uma estabilidade ali, né, diminuir o efeito por não ter feixe eletrônico, a luz dele é um LED, que o LED ele degrada. Mais vagarosamente ou quase que não degrada, tá? No decorrer do tempo. Então, a lâmpada dele é um LED. O tungstênio é uma lâmpada que a gente consegue trabalhar com precisão em toda essa faixa do visível. Por isso que o espectro utiliza ali a lâmpada de tungstênio. E também é uma lâmpada barata ali, né? Visando. Existem outros modelos no mercado, por exemplo, o Xenon, que é uma lâmpada muito cara. Então, quando ela queima, a lâmpada é quase metade ou quase todo o valor do equipamento, tá? E a lâmpada do DR6000, por exemplo, no visível, usa tungstênio de deutério, que é uma lâmpada mais cara, ficar preservada, tá? Então, por isso que usa-se o tungstênio no espectro. E nos colorímetros, como não tem esse duplo feixe eletrônico, usa-se a lâmpada de LED para ter um desgaste menor e não ter tanta oscilação. Visto que o comprimento de onda ali ele é mais direto, né? Então é um filtro só, não trabalha com um alto range. Vamos para a próxima? Sim. A Fernanda Almeida, né? Eu acho que eu já li essa da Fernanda. O próximo é a do Braulio. A RAC não vai mais fabricar espectro portátil, exemplo, DR1900? Braulio, assim, o DR1900, ele ainda é fabricado, tá? Porém, a gente tem uma baixa demanda dele do Brasil, porque como ele é um espectro, então ele tem esse jogo de espelho, ele tem uma sensibilidade, por mais que ele é portátil, mas ainda assim ele tem uma sensibilidade ao transporte, tá? E o valor dele, né, como ele acaba sendo até mais caro que o DR3900, ele tem baixa saída.
tá? Então, a gente indica, até prefere indicar ali o DR3900 e o DR6000 por custo-benefício, né, pelo nível de precisão e menor manutenção, tá? Mas não é que o DR1900 não esteja mais sendo fabricado. A gente tem uma pergunta da Amanda, ela pergunta assim, gostaria de entender se utilizar outro reagente no meu espectro, se daria diferença. Amanda, uma ótima pergunta. Ele dá diferença, sim, se você utilizar na curva da RAC, né? Então, como eu comentei ali um pouquinho no último slide, o que acontece, né, quando eu estava falando ali das curvas. As curvas, elas são criadas a partir do reagente da RAC. Então, aquele reagente, naquela concentração, desenvolve aquela absorbância, porque o equipamento, ele lê quantidade de luz absorvida e converte em concentração a partir da curva criada. Só que ele lê a absorbância em 3 casas decimais, é um nível de sensibilidade muito alto, né? Então, nosso olho não consegue captar. Então, às vezes, a gente enxerga o mesmo rosa, o mesmo verde, porém, o equipamento, ele tem essa sensibilidade. E se você utiliza um outro reagente que tem uma absorbância ali menor ou maior, vai fazer você ter um falso resultado alto ou um falso resultado baixo, colocando em risco ali os seus dados que são reportados. Então, a recomendação é que seja inserida uma curva para adequar este reagente, tá? E além de inserir, é que você sempre faça a verificação e validação periódica por conta, né, de que você não tem um reagente que vai estar sendo liberado ali para atender a sua curva. Então, ele vai ter ali essa oscilação de intensidade de cor, essa oscilação de resultado. A próxima pergunta, Priscila, é o Joriel. Ele pergunta, como são realizadas as validações de curvas no caso de novos lotes de reagentes? Oi, Juriel. O que que a RAC faz, tá? Então, a RAC, ela libera os lotes para atender a curva. Então, ela tem a curva referência, no equipamento referência, então ela libera os lotes para atender a curva. Então, ela não readequa a curva para atender o reagente, e sim o reagente tem que atender a curva. Por isso que não precisa ficar readequando. Se aconteceu alguma reformulação em algum reagente, que aí seja necessário uma readequação de curva, ela vem através de atualização de software. Tá? Então, o software, né, ele fica disponível no próprio site da RAC. Então, a gente pode colocar o modelo do equipamento e a palavra software na frente, vai aparecer lá, fica grátis disponível, tá, para ser baixado. Você pode salvar aquela pastinha do software no pendrive e fazer a atualização ali no botão de verificação do instrumento, atualização. Então, você vai atualizar. Ele faz de forma automática, reconhece o pendrive, ele já atualiza, e aí, se teve algum ajuste dentro de alguma curva, ele já faz isso automaticamente. Então, não tem uma frequência que a RAC lança versões e também não é uma frequência alta, mas periodicamente vocês podem ter também como uma boa prática acompanhar a versão do equipamento e fazer essa atualização. Gente, só informando aqui para vocês, para ter acesso ao certificado, vocês precisam responder a pesquisa de satisfação, tá? Que a gente vai enviar para vocês. Mas continuando aqui com as perguntas, Priscila, há algum treinamento específico para a inserção de curvas, como fazer? Nós temos os treinamentos referente aos espectros, tá? Referente ao uso e todas as configurações dele, onde é abordado varredura de comprimento de onda, abordado todas as ferramentas, e lá também é abordado sobre inserir curva. Porém, a gente consegue ir até certo ponto nessa etapa de inserir curva, porque normalmente quando vai ser inserida a curva, se trata de um método que nós não conhecemos ou de algum tipo de produto que a gente não trabalha.
né? Então, nós conseguimos ajudar em boas práticas, né? Orientando a diluição, orientando a concentração que pode ser feita ali dos padrões, respeitando o range do reagente, tá? Mas a execução ali da adição do reagente, aí a gente não consegue ajudar por não ser um método nosso, tá? Mas a gente tem, isso faz parte do treinamento do espectro, esse tema. Agora a pergunta, em relação às metodologias de análise, temos disponíveis somente pelo site? Nós temos diretamente no site da RAC e tem também no e-mail dúvida@exis.com.br. Esse é o e-mail do nosso suporte técnico, tá? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem referente à execução de análise, procedimento que vocês precisarem, inclusive traduzidos, né? A gente sempre opta por fazer o envio das metodologias traduzidas. Então, através desse e-mail a gente consegue disponibilizar. Então aí a equipe do suporte técnico, né, ela está ali dedicada justamente ao envio de metodologia, o treinamento e ao apoio na execução. Tá? E aí quando vocês precisarem de um método, informem qual que seria o método, o reagente, para já enviar a metodologia certinha. Tá? Então, fala, olha, eu preciso metodologia do kit XYZ, né? E eu faço a leitura no DR 3900. Porque se o equipamento é o DR 2000, por exemplo, que é o primeiro modelo da RAC, né? Vai variar um pouquinho o procedimento em questão de seleção de programa. Mas é só enviar essas informações que aí também a gente faz o envio. O Valdo, ele pergunta, todos os métodos RAC são validados para fins de auditoria? Valdo, tem alguns auditores, na verdade, a maioria deles, quando a gente fala de 17.025, tá? Na 17.025, os auditores, eles não costumam aceitar curvas prontas, porque o laboratório, ele tem que relatar a própria incerteza, tem que mostrar toda a rastreabilidade de termômetro que foi utilizado no ambiente no momento da curva, parcela de incerteza do próprio equipamento, né? Então tem que relatar todo esse cenário. Por isso que os auditores da ISO 17025, onde você vai acreditar o ensaio, eles acabam não aceitando curva pronta. Então é o próprio laboratório que tem que inserir. Ok. Aí, o Igor, ele fala assim, meu DR é 3.900 e na autoverificação está dando erro no teste de voltagem. E já tentei tudo isso. Precisa mandar para manutenção, né? Ele pergunta. Isso, Igor. É como eu havia comentado também na primeira dúvida, exatamente. Tenta fazer o teste, verificando ali a fonte, se ela está acendendo a luzinha, né? Se tem algum possível mau contato, né? Mas se tiver o mau contato ou até se queimou a fonte, realmente precisa fazer o envio. Mas em algumas situações pode ser a sua tomada ali onde está conectado, se ela está com alguma falha na linha, né? Tentar trocar ali a tomada ou se tiver adaptador, porque eu já vi alguns problemas referente a isso acontecer. A Viviane, ela fala, no slide 22 mostra a curva de verificação do equipamento. Conseguimos gerar esse gráfico para verificar como está a tendência do equipamento? Vamos vir aqui para o slide 22 para mostrar. Esse daqui, acho que é o próximo, né? Não. Mas quando você gera a curva, tá? Ah, depois que você lançou os seus padrões, o espectro ele vai mostrar o R ao quadrado. Você consegue validar por ele mesmo. O R ao quadrado, tá? Então, que é o coeficiente de linearidade, você consegue avaliar como ficou a curva e conhecer ali a equação da reta. Então, você pode validar por ali mesmo, não precisa ir no Excel e plotar esses valores, tá? De forma convencional. Ele mostra.
Ok, a Andrea, ela fala assim, você explicou que no caso do flúor, para zerar o equipamento, precisamos zerar com água mais reagente. Esse é o meu zero? Ou primeiro eu zero com água e depois leio essa amostra de água mais reagente? Não, para o flúor, a metodologia, ela vai pedir para que você coloque, se é com o Spadines, né? 10 ml de água DI mais o reagente, né? Então, você tem que colocar os 2 ml de reagente. Esse vai ser o seu zero. Então, você tem que zerar dessa forma, porque ele vai ignorar ali a cor, porque o próprio Spadines, ele é vermelho, né? Então, ele vai zerar e ignorar a cor do reagente, para ser dessa forma. Tá? Então, se você não tiver a metodologia original, até se precisar conferir o material todo, a gente pode te enviar, tá? Ali no e-mail do Dúvida, pode fazer a solicitação que a gente envia, tá bom? Tem algumas perguntas ainda, tá, Priscila? A Tá, Daniela, vamos. ela pergunta, meu DR 3900 faz os ajustes internos quando liga, inclusive da lâmpada, mas quando foi para a calibração, informaram que precisa trocar a lâmpada. O equipamento não informa se ela está com baixa eficiência? Ele informa, mas os técnicos, eles têm por boa prática avaliar se ela está oxidada ou se ela está muito próxima de queimar. Eles fazem uma verificação da intensidade ali, da potência da lâmpada. Se ela está próxima a queimar, eles já avisam, para não ficar aquela impressão até de, imagina, você envia, recebe o equipamento e acabou de receber, deu 15 dias e já queimou, né? Então, como boa prática, quando eles avaliam as condições da lâmpada, eles já sugerem a troca, tá? Inclusive, a lâmpada é algo que vocês podem ter como consumível, como aí no laboratório de vocês, como reserva, porque ela é simples de vocês trocarem. Então, é legal vocês terem, porque vocês também conseguem trocar. Tem até o passo a passo no manual, então ela é super tranquila, tá? Porque o equipamento, ele acaba não avisando quando vai queimar, né? Então, se tem ali alguma queda de energia e ela deu erro de lâmpada, vocês já têm em posse lá uma lâmpada para fazer o teste. A Andrea, ela fala assim, Priscila, não entendi muito bem essa parte de onde zerar e usar o branco que utilizam água mais reagente. No espectro, né? Então, quando você seleciona lá a análise, o primeiro botão que você tem que pressionar é o zero. Ele não vai habilitar para você ler se você não zerar. Esse zero, lá no passo a passo de análise, ele vem descrevendo, prepare o branco, e depois ele vai falar, prepare a amostra. Então, esse zero que você tem que seguir, ele tem que ser de acordo com o que pede no procedimento. Então, nem todos os procedimentos, o zero vai ser assim. A água DI mais o reagente. O cloro, por exemplo, é a própria amostra. Então, o zero ele não é o mesmo para tudo, ou só água DI para todos os métodos, tá? Então, ele vem determinado no procedimento. Então, preparei o zero, né, o meu branco, coloco no equipamento e pressiono lá o zero. Então, ele faz aquela leitura, né, da absorbância, mostra zero para a gente, mas ele vai descontar o valor lido. E é só a partir daí que habilita o botão ler. E aí eu sigo com o passo a passo de análise, onde eu pego a minha cubeta, onde está a amostra e o reagente, e sigo para a leitura. A Laura, ela fala assim: em alguns manuais são apresentadas opções de cubetas e adaptadores para uso em análises. A minha precisão de análise ao utilizar adaptador e cubeta redonda ao invés da quadrada é reduzida de forma significativa ou não é um problema isso? A precisão ela reduz sim em cubeta redonda. Porque quando eu tenho a cubeta redonda, né? Então, como a superfície dela é cilíndrica, o feixe de luz ele pode passar ele pode estar de um lado, né, ou na parte central, onde é a parte maior, né? Então eu tenho uma variação. Quando a gente está lendo em espectro, a gente entende que você está lendo num equipamento que te provê muita precisão. Então, para você estar à altura da precisão que o espectro vai te dar, o ideal é você ler na melhor cubeta. Então, a cubeta que mais vai te dar precisão
é a quadrada, pela superfície plana, e aí pela superfície plana, até o vidro ele acaba sendo em condições melhores, tá? Então, ele tanto faz, ele vai pegar ali parte do feixe de luz, ele vai comportar da mesma forma. A Priscila, ela fala assim: a CGCRE não aceita as curvas que vêm prontas no equipamento. Precisa inserir a curva e validar o método? Sim, me achará. Alguns auditores eles não aceitam a curva própria, né? Então, como forma de garantia que o auditor não vai se indispor, né? Então, a recomendação é que seja inserida a curva, porque ali o CGECR ele vai precisar que você comprove toda a sua precisão mediante o ensaio. Se você alcançou um bom R ao quadrado, todos os padrões que você utilizou, toda essa rastreabilidade. Então, eles exigem sim que você mostre a sua própria curva. A Ana Caroline, ela fala assim: eu queria muito visualizar as curvas. É possível no DR6000? Você consegue visualizar apenas curvas próprias, tá? As curvas da RAC não tem como serem visualizadas, ela não abre o R ao quadrado, nem a equação, tá? Então é categorizado ali como segredo industrial, tá? Justamente para garantir ali a qualidade, garantir que ela não vai ser inserida de outra forma, tá? Então a RAC não abre mesmo as equações. Então, a sua, sim, uma curva que você inseriu, qualquer momento você consegue consultar a equação, como ficou o gráfico, tá? Só, mas as da RAC não. E também não tem como apagá-las do software, tá? Elas estão lá inseridas todas e tem a memória para inserir mais 200 novas curvas, tá? O DR6000 e o 3900 sem novas curvas, tá? Mas elas ficam lá preservadas. Priscila, a gente tem mais 3 perguntas e a gente vai encerrar, tá bom? Tá A próxima bom. pergunta deixa eu saber aqui. Do Cássio. Ele fala assim: poderia explicar um pouco sobre os filtros para checagem? Sim, Cássio. Os filtros, como que ele vai funcionar, tá? Ele é um conjunto, ele até parece os padrões, né? Os filtros que são utilizados em calibração, né? Por exemplo, o nosso laboratório mesmo de metrologia utiliza filtros similares. Então, são filtros de luz que o Spectrum ele tem uma função lá de verificação ótica, então cada um vai ter uma função. Então, o próprio software ele vai direcionar e fazer a verificação quando você coloca. Então, ele vai ler o limite de absorbância, então tem um lá que tem que dar maior que 2,8 de absorbância, tá? Para ver a questão de desvio de luz. Ele vai ver a faixa de absorbância, então ele faz como se fosse uma varredura, tá? Então ele faz toda uma verificação de toda a parte ótica. Tá? Esses são os filtros. E o DR-Check, que são aqueles em gel, ele basicamente vai ler na função comprimento de onda único, que é a função que você lê apenas a absorbância, você tem uma absorbância esperada para aquele padrão e compara com a absorbância lida. Tá? Então, ele é uma verificação mais simplificada ali naqueles 4 comprimentos de onda que ele vem pré-programado, tá? Que é o 420, 520, 560 e 610. Ele também dá para ser usado no DR900, que são os mesmos comprimentos de onda. O Wagner fala isso também. Poderia repetir como funciona o kit de verificação ótica? Acho que foi essa mesma pergunta Mesma similar, né? Então pergunta. ele funciona dessa forma. Então ele tem essa verificação ali, ele vai fazer toda a checagem e no final ele dá até um laudo que você pode exportar para um Excel ali. Ele mostra que passou na verificação, que estava ok. Tá? Ele gera essa telinha ali e fica salva. Gente, se vocês precisarem de mais ajuda, vocês vão ver aí uma caixinha, né, para entrar em contato com os nossos especialistas. Então, vocês podem fazer esse contato ou então mandar para o dúvidas@ex.com.br, tá? E a gente queria agradecer, né, a participação de todos, né, Priscila? E é Sim, com isso, gente. Muito certeza. obrigada pela Agradeço de coração participação. aí
o tempo de vocês dedicado a estarem aqui com a gente, tá? A gente está à disposição aí para quaisquer dúvidas que vocês tiverem, quaisquer necessidade ali de equipamentos, né? De trocas de informação ou algum detalhe que vocês queiram levar mais a fundo, fiquem à vontade aí, contem com a gente, tá bom? Prazer ter vocês aqui. E até uma próxima. Obrigado, gente. Até uma próxima. Até. Tchau, tchau. Obrigado.